Shalom, meus irmãos, uma boa noite. Que Deus nos abençoe com as bênçãos das suas mãos. Meus amados, eu quero dar continuidade àquela mensagem que preguei na quarta-feira e agora concluindo, porque esta é a oportunidade, então, que o Senhor está nos dando. Então, quero convidar você, mais uma vez, a abrir sua Bíblia no Salmo 136, quero ler dos versos 1 a 3, onde já considerei o versículo com os irmãos, quarta-feira, e agora quero concluir lendo os versos 2 e 3 para a nossa reflexão. Vamos para a leitura então. Assim diz a palavra do Senhor aos nossos corações: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus fale aos nossos corações. Temos pensado dentro de um assunto que acredito ser muito central no capítulo 36 deste Salmo. Rendem graças ao Senhor. Eis o convite para celebrarmos, adorarmos e rendermos realmente o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Pois bem, meus irmãos, vimos que este Salmo é conhecido como Alel, isto é, o grande louvor. Então, quando você ler este Salmo 136, tenha em mente que você está se identificando com um salmo que é apontado grande louvor. Como todos os salmos expressam louvores a Deus, pois era a ferramenta que os judeus tinham em mãos para irem ao templo e ali louvarem e celebrarem ao Senhor. Então, Alel, o grande louvor. Também este salmo, como já vimos, enaltece os feitos do Senhor. Você lendo todos os versículos deste Salmo, 26 versículos, você vai perceber em sua narrativa, em sua leitura, que está enaltecendo todos os feitos extraordinários que o Senhor mesmo realizou a favor do seu povo. É claro que aqui nós estamos pensando de uma forma muito particular o povo de Israel, porque aqui diz respeito, claro, àquele povo. Mas é lógico que nós trazemos então para o nosso contexto, sempre contextualizando e aplicando também para nós as verdades que são ditas nesse salmo. Mas nós devemos entender que este salmo realmente ele traz à tona, ele enaltece os feitos maravilhosos do Senhor sobre o seu povo dentro desse contexto. Eu lhe desafio a você ler o Salmo 136 e você vai perceber muitos feitos do Senhor na vida do seu povo, e nós vamos perceber também que esses feitos também diz respeito a nós no que toca aquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas constantemente, para assim nos fortalecer nele e percebermos o seu cuidado, o seu zelo sobre as nossas vidas. Esse salmo também anuncia por meio do seu cântico, porque esse é um cântico, a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Eu deixei claro para os irmãos quarta-feira passada e agora nessa noite, mais uma vez, todos os versos terminam com a expressão deste louvor, dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui está se referindo à misericórdia do Senhor, que é constante, que é durável, que ela é de caráter eterna. Então é notório, quando nós lemos este salmo, em percebermos as 26 repetições, né, como se fosse um estribilho, como se fosse uma parte do coro de um cântico, onde se repete aqui de uma forma extraordinária, também no anúncio deste salmo sobre as misericórdias do Senhor. Também o Salmo 136 ensina gratidão, isso é notório, gratidão a Deus por seu caráter eterno e seus feitos em favor do seu povo, feitos extraordinários de Deus para com o seu povo de Israel, pensando aqui nesse contexto em que o Salmo está sendo dirigido a este povo, e nós devemos, claro, respeitar, não é, para quem foi escrito, né, dentro dos seus objetivos, dentro do seu alvo, e assim devemos entender, certo? Por isso nós sempre fazemos aplicações secundárias para nós,
para a nossa edificação, porque muito nos fala também este Salmo 136. Quero olhar com os irmãos agora então o versículo 2 deste Salmo, e a partir de então nós já vamos aprender mais coisas preciosas daquelas também que vimos quarta-feira no versículo 1. Versículo 2 diz assim: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, a primeira parte deste versículo nos faz considerar devoção ao único Deus, porque ele diz: rendei graças ao Deus dos deuses, devoção ao único Deus. Esse salmo é extraordinário em chamar a atenção do povo nesse contexto e também a nossa atenção para rendermos graças, para rendermos louvores ao Senhor. Nossa devoção unicamente ao Deus eterno. Este é o convite deste salmo em nos apontar aonde deve estar a sua devoção, a minha devoção ou a devoção de todo o povo de Deus que o conhece pela fé em Cristo Jesus. Então esse salmo ele é direto, ele é objetivo, ele é central na sua proposta em nos apontar um único Deus a quem nós devemos render graças constantemente. Esse ensinamento foi transmitido aos israelitas, sabemos muito bem disso, mas também é claro que se estende a nós, porque nós devemos render graças ao Deus eterno, ao Deus da Bíblia, ao Deus que se fez homem na pessoa do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. É mediante esta fé que nós colocamos em Cristo, que nós entendemos, que nós compreendemos, e por meio dos seus ensinamentos, a quem nós devemos realmente manifestar a nossa devoção em louvor, em gratidão ao Deus eterno, ao Deus da Bíblia, ao Deus dos céus. Somente a Ele nós devemos render graças, porque esse é o ensinamento da sua palavra, como foi ensinada aos israelitas no passado, a quem eles deviam render graças, a quem eles deviam adorar. Nós também somos instruídos nesse tempo presente por meio desta palavra, para que saibamos a quem devemos adorar e render nosso louvor, nossa gratidão e a nossa devoção ao Deus eterno, que assim o conhecemos por meio da sua palavra. Aprendemos também com o versículo 2 que somente Deus é quem deve ser o alvo da nossa fiel devoção. É a Ele que nós devemos ser fiel em nossa devoção, isto é, em nossas ações de graças, em nosso louvor, em nossa adoração, em nosso culto, seja ele individual, seja ele coletivo. É a esse Deus que nós devemos ministrar realmente a nossa devoção de uma forma muito fiel. E quando fala fiel, está falando de fidelidade a Deus. Por isso, rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele está acima de todos os deuses, sejam quais forem eles. Nós devemos apenas e unicamente, exclusivamente, render graças ao Deus eterno, ao Deus da Bíblia. A Ele que deve ser dirigido a nossa devoção, em louvor, em ações de graças, em adoração, em reconhecimento da sua pessoa, do seu caráter, do seu poder, das suas maravilhas em nossas vidas. Isto é tremendo, isto é maravilhoso, isto é extraordinário e deve, claro, mover tanto o seu coração como o meu coração, como o coração de todo o povo de Deus a este bom entendimento e essa devoção unicamente ao Deus eterno. Irmãos, também quando nós entendemos a respeito dessa ação de graças ao Deus dos deuses, isto está muito similar ou está muito estreito ao ensinamento do Senhor Jesus. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus ensinou de uma forma muito clara a quem somente se deve prestar culto. E aí nós vamos perceber aqui no texto de Mateus capítulo 4, versículo 10,
E aí passo a ler o texto aqui na íntegra. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Quando Jesus fala porque está escrito, ele está olhando para as escrituras do Antigo Testamento. As escrituras sagradas, aonde Jesus vai trazer aqui à tona uma palavra que foi dita lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, onde eu vou ler aqui com os irmãos, mas veja lá o que Jesus diz naquele momento de tentação, de provação lá, quando Jesus esteve ali, onde o diabo veio com grande fúria para tentar Jesus. Então ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja lá, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus está tomando aqui, nesse momento de tentação, nesse momento de investimento do inimigo, que o levou a tentá-lo, a adorá-lo mediante as glórias deste mundo e prostrar-se diante dos seus pés para adorá-lo, e assim ele daria tudo a Jesus. Jesus toma a palavra escrita lá em Deuteronômio 10, 20, dizendo o seguinte: ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Palavras, claro, que estão aqui no seu contexto de Antigo Testamento, mas o ensinamento aqui em que Jesus toma palavras lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, são as palavras que estão em sintonia, em harmonia com Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então aqui, irmãos, o que nós percebemos é um ensinamento muito claro, muito vasto, a quem você e eu devemos render graças, ao Deus dos deuses. A Ele somente o nosso louvor, a Ele somente a nossa adoração, a Ele somente o nosso temor, a Ele somente o nosso servir, a Ele somente aonde nós devemos nos achegar e nos apegar. E aí nós devemos entender esse ensinamento que é muito nobre e muito profundo também na leitura do texto lá de Mateus, onde Jesus declara as palavras de verdade, e aí tem muito a ver com aquilo que o Salmo 136, versículo 2 diz: rendei graças ao Deus dos deuses. Logo, tanto o Salmo aqui, 36, 2, como que Jesus diz lá em Mateus 4, 10, tomando as palavras de Deuteronômio 10, 20, todos esses ensinamentos nos conduzem a cultuarmos somente a Deus com ações de graças e adorando o seu glorioso nome, hoje e sempre. É esse o ensinamento. O ensinamento aqui é realmente para rendermos graças somente ao Deus eterno. E essas verdades que esses textos trazem para nós é justamente esta boa consciência de uma devoção única, de cultuarmos somente a Deus com ações de graças, e isto sempre, e adorando o seu nome que é eterno, que é bendito e é misericordioso para com as nossas vidas. É a este Deus a quem você e eu devemos render graças, conforme o versículo 2 desse salmo assim nos ensina e nos instrui de uma forma muito precisa e muito especial. Olhando para o versículo 3 desse salmo também, 136, nos diz assim: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que vemos aqui, irmãos, semelhantemente o versículo 2 que já lemos, o ensinamento aqui é que somente ao Senhor devemos externar nossa gratidão e louvor. Porque ele diz: rendei graças ao Senhor dos senhores. O versículo anterior, a primeira parte, diz: rendei graças ao Deus dos deuses. Algo muito semelhante, não é? Então você percebe que este salmo ele traz a nós realmente afirmando
consolidando em seu ensinamento, dentro desse ensinamento, que somente ao Senhor devemos externar nossa gratidão e louvor a Ele. É a Ele que nós devemos externar, de dentro para fora, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, porque Ele é o alvo do nosso culto hoje e sempre. O Senhor dos Senhores, conforme aqui ensinado nesse salmo também. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, meus irmãos, e instrução bíblica, manifestam gratidão a outros senhores e não ao Senhor Deus da Bíblia, certo? Então, muitas pessoas, nós percebemos, nós sabemos, nós temos esse conhecimento, que muitas pessoas realmente, no lugar de tributar suas ações de graça, suas gratidões por tantas coisas que o Senhor lhes fez, certo? Né? Saúde, força, sabedoria, capacidade, conhecimento, etc. Então, essas pessoas, elas não conseguem externar sua gratidão ao Senhor dos Senhores, justamente porque falta a essas pessoas conhecimento e instrução bíblica para realmente mostrar a quem elas devem ser agradecidas, a quem elas devem render graças, a quem elas devem louvar. Muito bem, muitas pessoas faltam este conhecimento. No entanto, nós temos este conhecimento à luz da palavra de Deus, que devemos render graças ao Senhor dos Senhores. Ele está acima de todo Senhor que se levante. É este Senhor absoluto a quem nós devemos render graças. Porque temos o conhecimento da sua palavra, né, que é o Senhor Deus da Bíblia. A este Senhor e Deus que devemos render graças hoje e sempre. Porque já os nossos entendimentos que estavam apagados, cegos espiritualmente, não compreendíamos esta verdade. Agora compreendemos, porque nos foi revelado e nos foi de uma forma maravilhosa pelo Espírito Santo, trazendo clareza à nossa consciência a respeito do Senhor Jesus, nosso Redentor e Salvador. O que é dito para o povo de Israel nesse contexto é que eles tão somente possam render graças ao Senhor dos Senhores, porque não há outro Senhor como Yahvé, que é o Deus de Israel, o Senhor absoluto do povo de Israel. Então este povo também foi instruído, foi ensinado pelos profetas, certo? Que se levantaram para ensiná-los, pelos sacerdotes, pelos escribas, aqueles que tinham conhecimento de Deus, para trazer então a este povo à tona, ao Senhor dos Senhores, a quem eles deveriam continuar rendendo graça constantemente em suas devoções a esse Senhor eterno, bendito e maravilhoso. Muito bem. Todavia, meus irmãos, aqueles que têm conhecimento de Deus mediante sua palavra e fé em Jesus, devem todo o tempo serem gratos ao Senhor dos Senhores. Estou realmente trazendo à tona aquilo que deve ser uma verdade, aquilo que deve ser uma repetição em nossas vidas. Nós que temos com certeza o conhecimento de Deus, mediante a fé que você e eu e muitos dos nossos irmãos têm na palavra de Deus e fé em Jesus, devemos em todo tempo, em todo momento e constantemente sermos gratos ao Senhor dos Senhores, porque realmente Ele é digno de receber nossas ações de graças. Ele é o alvo das nossas ações de graças e é Ele que devemos render toda a nossa gratidão. É Ele que devemos expressar o nosso louvor sempre. E esse salmo também, dentro dessas palavras, rendei graças, onde é repetido nos 3 primeiros versos, também tem a conotação de louvor, de louvai ao Senhor, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, não é?
E assim nós somos convidados por este salmo a fazermos isso, como também os israelitas nesse contexto pós-exílio deveriam reconhecer os feitos do Senhor e celebrar o seu nome sempre. Muito bem, quero trazer uma nota de conclusão para nós aqui, para a nossa reflexão, onde já aprendemos algumas verdades extraordinárias dentro desses 3 versículos, do versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Claro que consideramos o versículo 1 na quarta-feira com os irmãos, onde meditamos e vimos o convite para rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós vimos sobre a bondade de Deus. E agora nós estamos vendo a respeito de rendermos graças ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores. Como é extraordinário esse convite. Como esse convite, irmãos, ainda que esteja estreitado dentro de um contexto bíblico histórico ao povo de Israel, nós temos muitos ensinamentos práticos para nós, porque esses 3 versos já nos mostram a veracidade desse convite para todo o povo de Deus, para que todos os filhos de Deus possam render graças somente a Ele, somente ao Senhor. E assim nós o fazemos. Minhas considerações finais, então, somos convidados pelo Salmo 136 a louvar com ações de graças ao Senhor por sua misericórdia que dura para sempre, bem como por seu caráter eterno e por todos os seus feitos dispensados em favor do seu povo no decorrer da história. Por estas razões, por esses motivos, por esses acontecimentos extraordinários que têm marcado a história tanto do povo judeu, do povo de Israel, como também a igreja do Senhor Jesus, nós devemos ser gratos ao Senhor em todo o tempo, porque este salmo nos conduz à gratidão, nos conduz a reconhecermos os feitos maravilhosos do Senhor. Realmente, meus irmãos, o Salmo 136 enaltece os feitos do Senhor. É impossível não enxergarmos os feitos do Senhor nesse Salmo 136. Aqui nós enxergamos todos os feitos maravilhosos, extraordinários de Deus para com o seu povo e também para com as nossas vidas. E aqui nós enxergamos estas grandes verdades que são relevantes. Também anunciem em seu cântico a misericórdia do Senhor que dura para sempre. 26 versículos como em um cântico muito forte, muito direto, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim então, nós somos convidados por este salmo a render graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor, hoje, amanhã e sempre, pois isso quer dizer que nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, como Deus da nossa vida e como aquele que tem feito maravilhas no decorrer da história. E ele continua em ação para o louvor e para a glória do seu nome. Que Deus tenha falado ao seu coração, ao meu coração, e nos mova a sermos gratos a Ele hoje e sempre para o louvor da sua glória. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Tenhamos uma semana abençoada, agraciada pelo favor do Senhor e para a glória do seu nome. Abraço a todos. Deus em Cristo assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.